Fala pessoal, tranquilo, beleza? Então, hoje eu vou começar uma série de vídeos falando sobre esse tema, exercício versus hallmarks do câncer. Bom, para quem não conhece os hallmarks do câncer, eu vou estar explicando um pouquinho aqui, né, de forma bem superficial, mas o intuito é trazer também aí um entendimento para as pessoas que não são da área, né, de saúde, né, educação física, fisioterapia, enfim, mas falar um pouco realmente de forma mais tranquila, né? Apesar de ser um tema bastante complexo, eu vou tentar ser o mais tranquilo possível nesses termos. Mas eu considero esse tema do Hallmark do Câncer exercício muito importante para a gente ter um entendimento de como realmente os efeitos do exercício, como o exercício impacta. A gente tem muito essa questão de, o exercício previne, a gente sabe disso, né? Vários tipos de tumores, tem um efeito realmente benéfico, por exemplo, em questões de efeitos adversos do tratamento, sintomas da própria doença. Mas como é que isso ocorre, né? Como é que o exercício impacta nisso? E mais ainda, né? Mais recentemente a gente tem observado aí o papel do exercício como um potencial terapêutico auxiliar em tratamento, melhora de resposta, atraso do tumor. E a gente não entende ainda muito bem como é que isso ocorre, como é que o exercício consegue estabelecer esse efeito no tumor de uma forma até direta. Será que o exercício realmente estabelece um efeito na biologia tumoral diretamente? É isso que eu vou começar a falar um pouco a partir desse primeiro vídeo. E eu vou estar explicando inicialmente esse primeiro vídeo, a partir dos próximos, nem tanto, mas eu vou estar explicando um pouco para vocês o que é hallmarks, quais são os hallmarks do câncer. Então, para isso, eu vou trazer aqui os dois primeiros trabalhos principais desse tema, que foi publicado primeiro no ano 2000, Hallmarks of Cancer, né, por Douglas Hanahan e Robert Weinberg. Robert Weinberg posteriormente publicou até um livro, Biologia do Câncer, um livro fundamental para quem quer entender também sobre a biologia da doença. Mas no ano 2000 eles publicaram esse artigo comentando, falando sobre, né, essas características, né, o hallmarks do câncer, e eles incluíram aí 6 características, né, inerentes às células de tumor, de como as células elas conseguiam proliferar, sobreviver, disseminar de forma até autônoma, né, sem controle. Então, eles classificaram essas 6 características em sustentação da sinalização proliferativa, tá? Ou seja, a célula, talvez até a mais evidente aí, que é a proliferação, né? O tempo todo, 20 ali, crônica dessas células. Resistência à morte celular, ou seja, as células de tumor elas conseguem resistir, elas conseguem escapar da apoptose, um fator natural e fisiológico de todos os tecidos do corpo humano. Indução de angiogênese, uma indução de angiogênese tumoral, diferente da indução de angiogênese fisiológica, essa aqui é patológica. A capacidade replicativa de a imortalidade, né? Isso vai contra totalmente a evolução das células normais. Ativação de invasão metástase, um fator muito importante hoje, sempre foi, né? Uma vez que todas as mortes, a maioria das mortes por câncer hoje é devido à metástase, a esse fator. E evasão de supressores de crescimento, né? A inibição de fatores que poderiam inibir o crescimento dessas células de tumor. Bom, eles publicaram esse artigo em 2000. Esse artigo foi muito bem recebido, foi realmente um divisor de águas ali. A gente começou realmente a entender como as células tumorais realmente agiam no contexto orgânico, e isso foi muito importante para trazer um entendimento mais completo dessas células. Bom, no ano 2011 eles já atualizaram esses hallmarks do câncer. Eles trouxeram mais 2 componentes para esses hallmarks, que é chamado de emergente, hallmarks emergentes. O primeiro foi a evasão do sistema imune, ou seja, a gente entende hoje que o tumor ele causa uma imunossupressão, ele consegue escapar da vigilância imune do nosso sistema imune, das células de defesa, e a energia celular desregulada, ou que hoje a gente costuma dizer uma reprogramação metabólica dessas células de tumor. Além disso, nesse trabalho, eles trouxeram 2 características que eles chamaram de características facilitadoras.
tá? E essas características, elas são fundamentais para que elas dão a base para que a célula do tumor ela consiga manter essas características inerentes. Então, a característica facilitadora talvez aí é mais preeminente, que é a instabilidade genômica, que acarreta aí, que são as mutações aleatórias. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui, primeiro vídeo, falando sobre essas mutações aleatórias, onde Bogenstein coloca, né, ele diz que a maior parte do desenvolvimento do tumor, dos cânceres, é devido a essas mutações aleatórias nessa estabilidade, devido à estabilidade genômica que ocorre diariamente no nosso organismo. E outra característica facilitadora foi a inflamação. Eles colocaram já a inflamação crônica, que é tão falada hoje em dia, né? Inflamação promotora de tumor, mas que essa inflamação também é a causa de risco para outros tipos de doenças, próprio diabetes, né? Doenças cardiovasculares, tudo que gera inflamação, todo mundo está falando isso agora, né? É potencial para gerar doença. Isso no câncer não seria diferente. Porém, a gente está observando aqui que no câncer somente a inflamação não é, se você corrigir a inflamação não é o suficiente. Você tem outras características que vão estar dando apoio e suporte para que essa célula ganhe sempre vantagem sobre células normais, sobre células saudáveis. E elas vão continuar proliferando e mantendo assim o seu próprio destino celular. Então, esses são os hallmarks do câncer. Acho que dá para entender. Em 2022, o Hanahan publicou sozinho um artigo de atualização. Ele já incluiu aí mais 4 características. E eu não vou falar dessas ainda, mas eu vou ficar nesse primeiro momento. Eu vou estar falando somente dessas características, que são 8, tá? Contando a estabilidade genômica e a inflamação, que são características facilitadoras e a relação de como o exercício poderia impactar em cada característica dessa, em cada processo desse que a célula do tumor perverte. Esse é o fato. O desenvolvimento do tumor, ele nada mais é do que uma célula pervertendo todos esses fatores que são fatores fisiológicos. Claro, tirando aqui um pouco a invasão, metástase, mas a questão da angiogênese, a resistência à morte celular, própria sinalização de proliferação são fatores fisiológicos. Sistema imune, né, a defesa do sistema imune, escape da defesa imune também, um fator fisiológico, né, que é necessário para que a gente possa realmente estabelecer uma proteção do nosso organismo. A célula tumoral consegue escapar e perverter esses fatores para que ela possa realmente continuar proliferando sempre em detrimento de qualquer coisa. Ok? Então, hoje eu vou iniciar esse papel do exercício nessa primeira, né, nesse hallmark que é a sinalização proliferativa sustentada, tá? E para falar disso, vamos entender um pouco o que ocorre em tecidos normais. Para que o tecido normal, né, um órgão, ele possa realmente ter um equilíbrio ali, ele controla de forma cuidadosa a produção e liberação de sinais promotores de crescimento, ou fatores de crescimento também, que instruem também a entrada e a progressão no ciclo, ou seja, eles sinalizam para que essa célula entre no ciclo de crescimento e também de divisão celular, ou seja, se divida. Necessário crescer, expandir, então vamos dividir. Então, esses fatores eles vão sinalizando esse órgão, esse tecido, né, entre as células, para que ela cresça e se divida, né? Prolifere de forma fisiológica, de forma saudável. Isso assegura a esse tecido uma homeostase, um equilíbrio do número tanto de células e, consequentemente, a manutenção da arquitetura ideal e fisiológica da função normal desses tecidos. Porém, com células de tumor, isso não ocorre, né? As células de tumor conseguem desregular esses sinais, esses fatores, e assim elas vão se tornar donas do seu próprio destino, ou seja, elas decidem sobre o seu próprio crescimento desenfreado. Mas isso é uma coisa que fica, não, como é que as células conseguem perverter, né? Como é que elas conseguem fazer com que essa sinalização proliferativa continue sempre ligada ali para elas? Elas têm alguns mecanismos alternativos para isso e elas podem, por exemplo, adquirir a capacidade de manter essa sinalização proliferativa produzindo os seus próprios fatores de crescimento. É isso que a gente vai ver até um pouco aqui, tá? O que pode responder através da expressão de receptores de superfície. Então, elas produzem em excesso esses fatores de crescimento
que, né, são sinalizadores e fazem com que todo o processo de proliferação e outros processos continuem sendo ligados, né, não desligados, mas ligados. Então, isso faz com que a célula tumor ela continue e consiga realmente manter esse processo de divisão e proliferação contínuo, tá? Através disso. E aqui um exemplo que eu dou, por exemplo, no câncer, né, no câncer de próstata, eu vou dar um exemplo do GF1. O GF1 é um fator de crescimento semelhante à insulina 1. Ele é um fator de crescimento e ele é produzido, né? Ele é produzido pelo nosso corpo, só que no câncer ele é produzido em excesso. Ele aumenta, as células tumor elas começam a produzir muito GF1 para que esse GF1 realmente sinalize e mantenha essa sinalização de proliferação contínua. Outra coisa que o GF1 faz é ativar outros oncogenes ou genes ou inibir genes supressores de tumor, né? Então ele tem essa função de ativar outras vias que vão sinalizar outros processos. Então, além do GF1 ser um fator de proliferação, um fator de crescimento para proliferação, ele também vai induzir, por exemplo, a expressão de VEGF, que é um fator que induz a angiogênese no microambiente do tumor. O aumento do VEGF nesse microambiente tumoral faz com que ocorra aquele hallmark que eu falei da indução de angiogênese tumoral. Essa angiogênese tumoral também, ela não é uma produção de vasos corretos, é uma produção de vasos tortuosos que leva a um microambiente totalmente caótico nesse microambiente tumoral. Outro fator que o IGF-1 produz e expressa de forma exacerbada são as metaloproteinases que fazem o excesso das metaloproteinases degradam a matriz extracelular, fazendo com que essa matriz extracelular se rompa e, consequentemente, faça com que essas células do tumor crie, né, ative a invasão e metástase nesse tecido. Ou seja, o IGF-1, além de produzir, né, de sinalizar para as células proliferarem, né, divisão celular o tempo todo, ele também induz outros genes, outras proteínas que vão induzir outros hallmarks do câncer, como a angiogênese e metástase. Então, o IGF-1 ele está ali contemplando não só um hallmark do câncer, que é a sustentação, sinalizações proliferativa sustentada, mas também angiogênese e metástase. Ele também ele participa desses dois hallmarks também no câncer. Outra característica do GF1 é no câncer de mama, que é muito também estudado, e principalmente em câncer de mama de pacientes pós-menopausa, com obesidade, o GF1 realmente ele se vê aumentado e ele tem ali uma característica ali de um prognóstico um pouco mais complicado. Mas no estroma, aqui no tumor de mama primário, você vê o estroma, que é o tecido conjuntivo que dá sustentação à arquitetura do tecido, né, que está envolto ali, né, entre as células. Essas células do estroma, elas produzem normalmente, e é muito comum a gente ver células do estroma fornecendo outros tipos, né, proteínas, né, fatores de crescimento para as células do tumor, alimentando as células do tumor. Então a gente vê que a complexidade do tumor já começa aí. Não são só as células do tumor, mas todo um ambiente, um microambiente que a gente fala, que favorece a célula do tumor em seu crescimento. A angiogênese participa disso. A gente vai ver mais para frente que o sistema e as células do sistema imune participam disso e outros fatores. E aqui a gente vê que o estroma ele vai participar desse aumento, dessa proliferação de células de tumor através um dos processos é através do fornecimento de IGF-1 para as células de tumor. E essas células de tumor vão estar sinalizando constantemente entre elas também através do IGF-1 para manter essa proliferação contínua e o crescimento do tumor. Outra forma que o IGF-1 também, como eu falei anteriormente no câncer de próstata, é a sinalização endócrina do IGF-1 nessas células, né, em outros sítios tumorais. Né, através da metástase, né, as células do tumor chegam a um outro órgão, outro sítio, né, ali elas se semeiam e há a produção exacerbada de EGF e IGF-1, que vai fazer com que essas células de tumor comecem a sinalizar para as células normais e fazer com que essas células normais comecem realmente a adquirir um fenótipo maligno, a se transformar, a fazer o que a gente chama de transformação maligna. Então as células normais começam a passar
a se transformar em células de tumor. E aí, cara, qual o papel do exercício nesse controle? Será que o exercício pode controlar isso? E um grande exemplo disso que eu falo é a questão até da obesidade, né? A gente vê até as respostas de pessoas, né, de pacientes com IGF-1 aumentado, o exercício tendo um impacto muito importante. E através do exercício, né, e o controle de peso, redução do peso, a gente consegue reduzir, né, os níveis circulantes desses hormônios. Então, a redução do IGF-1, né, em resposta a isso, em resposta à perda de peso através do exercício, ela já vem sendo associada à inibição das cascatas, né, daquelas vias ali que eu mostrei anteriormente, dependentes de IGF-1. Isso realmente se mostra muito importante e eficaz através do exercício. Então aqui, né, só para a gente ilustrar alguns estudos que envolveram esse processo, né, de linkando o exercício, né, com a redução do IGF-1 e, consequentemente, uma melhora de resposta aí de alguns pacientes, mas alguns estudos vai envolvendo, por exemplo, mulheres pós-menopausa, mostram, né, que 6 meses de prática regular de exercício, ele diminuiu, foram significativas as reduções tanto no IGF-1 quanto em IGF-3, né, nessas mulheres que se exercitaram, em comparação a mulheres que não se exercitaram. E outros estudos também me mostrando, por exemplo, em homens, em câncer de próstata, por exemplo, homens saudáveis com 60 anos que se exercitavam e o soro, né, os níveis séricos desses homens foram, o IGF-1 ele foi diminuído no soro desses indivíduos e o que foi observado também é que o P53 foi aumentado quando foi, né, colocado esse soro desses indivíduos saudáveis, exercitados em células de tumor de próstata in vitro, aumentou a expressão de P53. O P53 é um gene muito importante, um gene supressor tumoral que inibe o crescimento, né? Ele não, ele leva essa célula tumoral à morte. Então ele consegue fazer com que a célula não escape daquele hallmark da resistência à morte celular. Então o exercício ele foi, né, o exercício, lógico que isso é um trabalho in vitro, mas foi importante. Então essa questão do exercício, principalmente no IGF-1, tem muita relação com o controle de peso e isso é muito importante para que realmente a gente consiga diminuir a expressão desse IGF-1 nesses indivíduos e, consequentemente, melhorar aí a resposta tanto ao tratamento quanto à própria doença. Vale lembrar que essa condição, né, de variância no risco de câncer, por exemplo, com base no tipo de câncer, ocorre principalmente porque diferentes tumores e subtipos de câncer têm sensibilidade variada ao exercício físico. Então a gente observa isso até mesmo, por exemplo, quando a gente vai falar em risco de desenvolvimento, né, na questão preventiva do exercício, tem tumores que respondem muito bem, que tem um risco, né, de desenvolvimento do câncer com exercício muito assim, considerável, enquanto outros tumores têm um risco, né, tem o menor risco, mas o risco ainda é ali é um efeito ali, né, moderado. Então, o exercício ele vai ter respostas diferentes, cada doença vai responder de forma diferente, cada tumor vai responder de forma diferente ao protocolo de exercício. Por isso a importância de entender quais protocolos são ideais para cada tipo de câncer. A gente sabe hoje, por exemplo, o câncer coloretal, ele responde muito bem a atividades elevadas, né, níveis elevados de atividade física. Quanto mais nível de atividade física esse indivíduo tem, menor o risco de desenvolver a doença e melhor a resposta dele também durante o processo da doença. Então, é isso, gente. Esse primeiro vídeo foi para falar desse primeiro hallmark e espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, comentem aqui. Compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que seja importante, que esteja passando por esse processo. E é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço.